Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai trazer aqui um assunto que a gente falou um pouquinho, acredito que no caso do Ulisses Guimarães. Eu vou deixar um link aqui em algum lugar, no comentário fixado ou na descrição do caso, né, do vídeo que eu fiz a respeito desse caso, dele. E nesse vídeo eu comentei a respeito de alguém que iria surgir lá na frente, né, na nossa política, queria mudar muitas coisas, queria trazer muita coisa positiva. E eu não sei se eu mencionei, falei que iria trazer um vídeo aqui a respeito disso. Acontece que, assim, né, esse ano também tem surgido esse assunto. Ano de eleição, né, 2018 também se falou muito sobre isso, até uma suposta carta psicografada do Chico Xavier, dizendo que apareceria aí o Salvador da Pátria. Foi aí, acredito que pela Federação Espírita, eu não sei exatamente, desmentida, dizendo que essa carta psicografada não era dele, né, falando a respeito desse suposto Salvador da Pátria que apareceria. Porém, o que eu falei, né? A gente viu nesse vídeo que eu fiz sobre o Ulisses Guimarães e eu vi sim aparecendo alguém. E eu acredito fortemente sim que em algum momento, principalmente, né, pelo que eu vi, que vai surgir alguém sim e vai mudar a nossa política, não só a nossa política quanto o nosso país. E alguém muito importante a respeito de tudo que a gente tem visto aqui ultimamente. Se você acompanha o canal, não perde nenhum vídeo. Você sabe os assuntos que a gente tem abordado aqui, né? A respeito do momento que a Terra está passando, né? Esse momento de mudança, de transição. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acredito que é um tópico interessante e um assunto interessante também que eu traga por aqui. É por acaso, eu falo isso com vocês desde o início. Não só a minha forma de trabalhar com a espiritualidade, ela é muito intuitiva, sim, como tudo que eu trago aqui para o canal, obviamente que em cima do que vocês me pedem, mas do que eu sinto que eu devo trazer mesmo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não te avisar, como tá acontecendo muito, é muito importante que vocês curtem todos os vídeos, que vocês comentem, nem que seja bom dia, boa noite, boa tarde, qualquer coisa para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que esse conteúdo é relevante para você, aí ele vai te avisar. Como isso não tem acontecido, por mais que às vezes as pessoas falam, Jéssica, mas eu faço tudo isso e não recebo a notificação. Então você me segue na minha rede social que eu deixo aqui na tela e também tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais para vocês, que eu aviso, né, através dessa rede social, coloco lá no story e aí não tem jeito, você não perde nenhum vídeo, tá bom? Tem o meu site também, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas, valores, conseguem agendar. Qualquer dúvida, entre em contato no número que eu deixo aqui na tela para vocês. Se você está chegando por aqui agora, não sabe como funciona, eu sempre trago casos misteriosos e vejo aqui através das cartas. Dá uma olhadinha nos vídeos que a gente já tem aqui no canal, já tem bastante, de repente tem algum assunto que você curta, que você acha interessante. Se você tiver uma sugestão também de caso ou de assunto para trazer aqui no canal, é só deixar no comentário, tá bom? E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, como eu falei, já tem um tempo que eu gostaria de trazer esse assunto para vocês. Porém, né, é sempre complicado quando se trata de política, então a gente precisa evitar muita coisa. Eu sempre falo que eu me mantenho o mais neutra possível, né? Obviamente não é um canal para falar sobre política, porém o meu trabalho ele acaba englobando tudo isso e é inevitável que surjam coisas aqui assim nesse tópico, né, nesse assunto de política, mas vocês não vão ver aqui em momento nenhum falando que eu apoio tal candidato, ou que eu não gosto do outro, ou que eu não concordo, ou que eu concordo. Não tô aqui para influenciar ninguém e aqui a gente não vai falar disso.
Mas é um assunto que eu acho que está muito ligado com o que a gente sempre fala aqui, e principalmente tendo a ver aí, né, com evolução, com a nossa evolução e com o futuro do nosso país. Eu tenho certeza que independente de qual lado da balança que você esteja, é o que você deseja, né? É um futuro melhor, um Brasil melhor. E como eu vi lá, essa pessoa não é nenhuma das opções aí que se apresentam, querendo ou não. Então, acho que o mais importante de tudo é isso, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, se de fato existe isso de alguém tão importante que assuma esse cargo, né? Eu sei que às vezes as coisas parecem ficar fora de controle, desesperadoras e todo mundo, né, anseia por alguém que simplesmente consiga solucionar o problema de forma milagrosa. Então, acaba se tornando assim clichê, né? Aquela coisa da gente sonhar com o salvador da pátria vindo num cavalo branco para resolver todos os nossos problemas. Acredito que não é bem assim, porém, eu acredito sim que lá na frente, assim como eu vi no vídeo do Ulisses, que alguém assim vai aparecer. Mas, como não fiz uma tiragem especificamente para isso, hoje eu vim trazer aqui para vocês e a gente vai descobrir juntos a respeito dessa pessoa que eu vi lá. É um político, né? Alguém importante que de fato irá mudar, né, o nosso futuro, o futuro do nosso país. Existe de fato essa pessoa que está no destino do nosso país, assim como eu vi no outro vídeo, que vai aparecer. Vamos ver o que nos diz sobre eles, sobre esse futuro presidente que teremos. Caramba. Agora eu não vou lembrar que vídeo que foi. Eu acho que foi no vídeo do Anticristo. Acredito que foi no vídeo do Anticristo que eu vi tudo aquilo que ia acontecer. Eu vou deixar em algum lugar também aqui o link para esse vídeo. Eu não sei, eu acho que ele vai aparecer depois disso. Esse moço que eu tô vendo, acredito que vai aparecer depois disso. Muito provavelmente depois de um longo período conturbado, né? Um período tenso, assim. Alguém de fato enviado pela espiritualidade, tá? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Alguém não só enviado pela espiritualidade, mas com vontade de mudar. Um espírito iluminado, alguém com certeza que tem algum tipo de ligação já com o nosso país. Com certeza um espírito muito evoluído. Com certeza aí um dos grandes que já, enfim, estiveram presentes na Terra, né? Em uma das encarnações foi alguém emblemático, mas um espírito evoluído com essa missão, entende? Alguém que pode já estar sendo preparado para isso. O tempo da espiritualidade ele não é o mesmo do nosso. Então, eu acredito sim que ele vai surgir, óbvio, com uma grande missão, com um grande peso,
né, de libertar, vamos dizer assim, a população do nosso país do karma que ele tem. O país, o nosso Brasil, ele tem um grande karma coletivo. Eu acredito muito, eu sempre falei isso, de karma de lugares. Comentei já isso em alguns vídeos a respeito, principalmente de alguns lugares tensos ou que aconteceram alguma coisa. Eu sempre falei, tem lugares que atraem isso. E acredito muito que cada lugar, cada país tem seu karma. Assim como um monte de coisa ruim pode acontecer mais em um lugar, sabe? A mesma ocorrência acontecer no mesmo lugar. A gente tem visto muito isso, principalmente catástrofes, desastres assim, naturais, né? Fala, caramba, tal lugar tá sempre acontecendo isso. Deve ter alguma coisa, tem que mandar rezar. É karma coletivo de pessoas que estão naquele lugar, que precisam passar por aquilo. E o mais importante que a gente precisa entender é: nós não vivemos em um país corrupto e precisamos passar por isso porque a gente vive no país corrupto, mas a gente vive no país corrupto porque a gente é corrupto. O povo é corrupto. Entendem isso? É afinidade, não existe coincidência. A gente está aqui justamente pela afinidade que a gente tem com esse país, por a gente se assemelhar, né? Se assim a gente pode dizer. E, tecnicamente, o país em si não é corrupto, né? O lugar não é corrupto, é a população. Cria assim uma energia, cria-se assim um karma. E isso, ó, eu não sei. Tem algo muito além, tá? Não sei a partir de que momento que isso começou. Porém, a gente é atraído justamente para onde a gente tem uma missão assim. E é o que eu tô falando. Muito provavelmente, não pensem que é alguém, um espírito de luz enviado pela espiritualidade, tá? Mas não é só assim, tipo, não é como Jesus, tá? Não vamos confundir as coisas. Jesus, ele fez único e exclusivamente por amor, por acreditar, por se sacrificar pela humanidade. Agora, todo e qualquer outro, né, vamos dizer assim, que teve uma missão grande, que veio para ajudar, que nem Chico Xavier, ele veio e fez a diferença, mas também fazia parte da missão dele, de algo que ele tinha que resgatar, né, de karma dele. Entendem? Tem essa diferença, não é só vir para cumprir a sua missão com os outros, faz parte do que ele precisa resgatar com isso. Então, gente, é muita coisa, muita informação. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, espero que não. Mas, com toda certeza, vai ser alguém enviado pela espiritualidade. Certeza. E tem a ver com destino, não só nosso destino, por onde caminha, para onde caminha a humanidade, né? Mas, obviamente, que tem uma parcela de karma desse espírito que virá também, de algo que ele precisa resgatar. Então, não é só por nós, entendem? A gente não pode se colocar nesse lugar como se a gente super merecesse. Apesar de eu ver que, assim, não é agora, assim como eu imaginei. Mais uma vez, não vejo sendo nenhuma das opções que se apresentam pra gente hoje, né? Cada um, obviamente, tem a sua missão. Sempre tem aqueles que vêm dar início aos trabalhos, né? Dar o pontapé inicial, preparar o terreno. Eu acredito muito nisso. Acredito que sim, alguns pode sim ter existido ou existem pessoas, né, presidentes, pessoas que ocuparam esse cargo, que tiveram de uma forma ou de outra um papel importante. Eu não digo especial, mas eu digo importante, cada um ao seu modo, para onde a gente vai chegar, entende? Claro que não todos, tá?
Nossa, gente, nossa. Problema principal do nosso país, né, de fato. Corrupção. Eu vou colocar lá todas as cartinhas aqui, senão eu fico falando e corto o raciocínio, tá? Então, primeiro é isso. A primeira coisa que eu vi é que de fato ele vai vir depois desse fato que eu falei pra vocês que iria acontecer, algo marcante, algo que daria início a essa transformação da humanidade, principalmente com relação à humanidade, né? As gerações, vamos colocar assim. Então, é inevitável. O que eu sempre falo, muita gente critica, né, essa geração, mas, gente, são o nosso futuro. Aí tem gente que se desespera, né? Ai, meu Deus do céu, então estamos ferrados. Mas a verdade é que não, né? Graças a Deus, eles são bem melhores que a gente. Eles podem não ter os mesmos valores que, por exemplo, o pessoal antigo consideram importantes, porém, eles são uma versão muito melhorada da gente. Isso ninguém pode negar. A cada geração que passa, estão melhores. A gente vê aí criancinhas, sabe, dando aula de empatia, de solidariedade, de bondade, de caridade. Então, obviamente que não é generalizando, não é 100%, sempre vai ter, né, espíritos que precisam de mais aprimoramento, né, melhorias, evolução, mas a grande maioria, graças a Deus, já são bem melhores que a gente, que gerações anteriores a mim, por exemplo, né, até a minha própria geração, graças a Deus. E esse é um intuito, né? Eles vieram justamente para estremecer as bases mesmo, para mudar. Por isso que as crianças estão mais questionadoras. A gente fala, não, tá, não, mas por quê? Eles vão mudar muita coisa. Vão mudar mercado de trabalho, vão mudar a educação, vão mudar conceitos, vão... Gente, eu não sei, acredito que a geração da minha filha e a depois dela, principalmente a depois dela, vai fazer assim, ó, virar de cabeça para baixo. Toda a estrutura do nosso planeta mesmo, né? Toda a nossa estrutura de sociedade vai mudar, graças a Deus, né? Vieram uma grande quantidade de espíritos bem mais evoluídos e melhorados, justamente para auxiliar, né, nessa transição, para começar a semear de uma certa forma, de uma forma ou de outra, principalmente aí a partir dos anos 90, começaram aí a pequenas, né, sementinhas serem colocadas ali, um pouquinho aqui, outro ali e tal, de crianças com espíritos melhores para poder dar uma mexida, né? Uma melhorada. Obviamente que espíritos com essas missões, não tô falando que são espíritos de luz altamente evoluídos, mas com certeza melhor que a gente e que a geração antes de mim, com certeza. E isso é muito importante, consequentemente vai nos levar a uma melhora lá na frente. É isso que eu tô vendo. Graças a Deus, graças a Deus. E acredito até que, como eu falei, né, as próximas gerações vão mudar e vão abalar todas as estruturas. Obviamente que não será, assim, 100% bom no começo. Acredito que é como se você tivesse com um problema muito grande mesmo. Um problemão na sua mão que você não soubesse como resolver.
e você ficasse assim, testando, arrumando formas de melhorar, tentando melhorar aquele problema, tentando resolver aquele problema. Obviamente não vai ser de início que eles vão ter as melhores ideias ou soluções para aquilo, mas vai ser nas tentativas e nas falhas que eles vão conseguir ir melhorando, né? Por mais que não acertando sempre, o principal, buscando uma melhora. Porque também a gente não pode ter uma ideia de que eles serão a solução do problema da humanidade, que vai ser tudo perfeito. Não. Porém, do jeito que tá também não dá para ficar. E vão sim melhorar, porque, querendo ou não, as gerações anteriores e as nossas são muito mais acomodadas, né? Tá, muita coisa ruim acontece, mas tá do portão para fora, isso não é da minha conta. O problema da água não é da minha conta. O problema do desmatamento não é da minha conta. Muito individualista, muito acomodado, muito pensando só em você mesmo, no próprio umbigo. E vamos deixando. E como eu falei, essa geração, eles vieram sim para balançar o sistema. Tanto que eles são mais questionadores, tanto que muitas coisas eles não concordam. Por isso que se chamam da geração do mimimi, né? Porque não acham certo e mudam, buscam mudar. Peraí, não concordo com isso não tá certo. Por que a gente faz isso assim ainda? Então, é consequência, né? E vai mudando, vai melhorando, porque eles não são acomodados, não, simplesmente ótimo, é perfeito da forma que está, não só como está, mas como era antigamente. Não, eles conseguem enxergar o problema e buscam resolver. Então isso vai desencadear várias coisas. E na política também. Vai surgir sim uma grande transformação na política. Algo que vai de fato abalar as estruturas. Acredito eu, como eu falei, né, que eu vi no vídeo do Anticristo, que depois de um fato, algo importante que irá acontecer, as coisas vão virar de cabeça para baixo e vai ter que se reerguer de novo, né? Vão ter que arrumar uma forma de fazer melhor, de mudar, e isso vai acontecer. Tenho certeza disso que vai. Vai, tudo virar de cabeça para baixo, mas por um bom motivo, né? Aquela história que antes da gente arrumar a casa, a gente bagunça. Então, a faxina vai rolar, vai acontecer em uma faxina bem dada. Obviamente que na melhor das intenções, porém, não vai ser de início que tudo vai se resolver como um passe de mágica, mas eles vão caminhar para isso e o mais importante, eles vão ter isso como motivação. Infelizmente não vai ser como é hoje em dia, como foi durante muito tempo. Só pensar no próprio umbigo, só fazer corrupção e várias outras coisas que a gente vê aí até hoje. Então, sabe, grande vontade de transformação real. Então, isso é o que importa. E eu vejo isso sim acontecendo, vejo sim uma pessoa que será enviada. Porém, eu não vejo isso sendo agora. Vejo que vai, eu não vejo sendo nessa eleição, tá? Nem na próxima depois da próxima. Vamos ver aqui se a gente consegue ter uma ideia, pelo menos, da década, né, que isso irá acontecer. Sei, 2030, 2040, 2050. Vamos ver. Mas, de toda forma, tá me confirmando, sim, dessa pessoa. Principalmente que vai vir resolver os problemas e olhem só. Caramba. Chico nunca errou mesmo, né? De fato, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, né? Eu vejo o Brasil tomando um papel muito importante. Não especial, não melhor do que os outros, não... Tá? Enfim, acho que já temos ego suficiente. Mas
Muito importante porque algo de lá, tá? Muito atrás. Isso tem a ver com karma. Então não é porque a gente é importante, é porque a gente deve isso ao planeta, de alguma forma. Entendem? Não é porque somos os melhores, especiais, porque não. Na maioria das vezes, quem tem uma grande missão é quem deve muito, né? Quem é grande devedor. Então, muito provavelmente tem algo aí com o Brasil, ou pelo menos na localidade, algo aconteceu ou que a gente fez, a civilização, que trouxe esse karma pra gente. E que de uma certa forma é como se a gente tivesse começado e a gente vai terminar. Entendem? Então eu vejo o Brasil ele tendo e se tornando, se não a principal, mas uma das maiores potências mundiais, tá? Porém, não da forma que vocês estão pensando. Não no conceito de potência mundial que a gente tem hoje. Lembrem-se, os valores serão outros. Logo, o significado de potência mundial, de um país exemplo e modelo, será outro, completamente diferente. Principalmente no que tem a ver com o que a gente tem de melhor. E eu não digo do que a gente possui, mas da essência do povo brasileiro. Gente, eu chego a emocionar mesmo, assim, sabe? Tem gente que acha que eu tenho roteiro, né? Enfim, as coisas vão vindo, tá? Se vocês não sabem como funciona, é complicado. Mas a gente, em essência, a fé que a gente possui, a bondade, querendo ou não, somos um povo acolhedor, caridoso, bondoso. O mal há, gente, há, o mal há. Mas a gente não pode deixar de enxergar isso que o nosso povo tem. E a gente vê isso no povo comum, trabalhador, sabe? Que sai aí para trabalhar de manhã cedo, pega ônibus lotado, passa um sufoco danado, não sabe se vai conseguir pagar as contas, se vai ter almoço no dia seguinte. Porém, continua tendo fé, continua tendo disposição, alegria. No fim de semana se diverte com o que tem. Chega em casa, coloca sua musiquinha, seu som alto para perturbar os vizinhos. Mas, sabe, a energia, gente, que só a gente tem. E mais uma vez, obviamente, não é à toa, né? Atrai. É como se o país atraísse espíritos assim para ele. A energia, né? Os afins se atraem. Então, é matemática, não é coincidência. E principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Aí a gente vem no ponto aí, a pátria do evangelho. Nós vamos ser exemplos para os outros com relação a isso. É como se fôssemos a matriz, é como se coração do mundo. Enfim, nada define melhor do que isso. Sabe, com relação a isso. Como se a gente fosse a base, o centro disso tudo. Como se fosse importante para o restante do mundo que existisse a gente da forma que é. Obviamente estou falando isso lá na frente, né? Com relação a principalmente com espiritualidade. Eu não digo religiosidade, tá? Mas conforme tudo for desenrolando e se desenvolvendo, o Brasil ele terá grande papel nisso. Grande. Gente, é muita informação. Meu Deus. Muita coisa vai vir do nosso povo.
muita coisa de desenvolvimento, de pontapé inicial, sabe? Gente, muita coisa. O Brasil, em algum momento lá na frente, ele será fundamental para todos os outros. E mais uma vez, tira qualquer noção da cabeça de vocês de importância de ser superior. Mas com relação à evolução, com relação a ser essencial para a transformação da humanidade, com relação a nos tornarmos melhor, com relação ao espiritual, e muita transformação virá disso. O que sim tem muito a ver com provavelmente essa pessoa que a gente está vendo que trará essa transformação pra gente. Obviamente que não sozinho. Não, como eu falei, vindo num cavalo branco, apesar de eu ver aqui o cavaleiro chegando. Mas não dessa forma que a gente imagina, ele não vai vir fazer milagres, mas vai estar compatível com a atual humanidade, com a vontade de evoluir e melhorar. Só estarão aqui espíritos com essa vontade de evoluir e melhorar. Então, de fato, é muito bonito o que eu tô vendo. Obviamente, como eu falei, não tô vendo nada perfeito. Até conseguir colocar o trem nos trilhos, as coisas ainda serão assim, sabe? Vão errar muito antes de só acertar, né? Antes de fazer só coisa certa, vão errar bastante. E assim somos nós, né? Seres humanos, espíritos. Mas é muito bom saber que a gente vai caminhar para isso. Então, assim, é isso aqui que eu tô vendo, tá? Com certeza essa pessoa vai aparecer. Acredito eu que nesse período importante para a humanidade que a gente já viu, né? Essa pessoa vai surgir, obviamente, depois de um grande período difícil, eu não digo nem grande, mas pelo menos de um período bem difícil, que a humanidade irá passar, infelizmente. Ou felizmente, enfim, né? Que assim, aquela coisa de males que vem para o bem, né? Então, é isso, são mudanças necessárias. É como se fosse um chacoalhão que a gente precisa passar para que as coisas melhorem. E de fato essa pessoa virá enviado pela espiritualidade, tá bom? Enfim, provavelmente no meio de tudo isso, essa pessoa irá surgir como uma coisa boa depois de tanto sofrimento, infelizmente, mas é isso, virá uma coisa boa depois, né? E é isso que importa. Sim, mudando muitas coisas, sendo muito influente, principalmente com relação a melhoras, né? Mudanças, coisas positivas de fato, que virão alguém de fato que vai querer buscar a todo custo isso, entende? Que é como se sentisse que fosse a missão dele e vai trabalhar para isso a todo custo, enfrentando o que tiver de enfrentar, e infelizmente vai enfrentar muita coisa negativa. Infelizmente sim, vai ser um pouco oprimido, né? Se assim podemos dizer, vai precisar bater de frente com muita coisa. Enfrentar o sistema não é fácil, a gente vê que não é. Então, nossa, de fato, precisa ser alguém blindado pela espiritualidade para conseguir fazer isso, e essa pessoa será, tá bom? Infelizmente não vai enfrentar coisa nada boa, vai ter que passar por cima de muita coisa, coisas que irão tentar tirar ele, né, do foco principal, mas não tem jeito. Quem nasceu com a missão de ser e de transformar, vai transformar de uma forma ou de outra, né? E principalmente com a intenção boa, com boas intenções de mudar, né? De transformar, será um bom político. Saberá se comunicar com as pessoas,
irá movimentar, quem sabe, aí, multidões, né? Fazendo de fato a diferença. Mais uma vez, como eu falei, balançando as estruturas. E até se abstendo de muitas coisas, tá bom? As pessoas, infelizmente, não confiando muito, achando que ele é só mais um, mas de alguma forma ele irá mostrar que não. O Brasil se tornando exemplo, pelo menos trabalhando para isso, buscando isso, até se tornar, eu não sei, mas é pela mão dessa pessoa que a mudança irá começar, irá se fazer, sabe? É isso que é muito importante a gente ter em mente. Como eu falei, até o mal trabalha para o bem, muitas vezes sem saber que isso está acontecendo, que está sendo instrumento do bem. Então, muitas vezes, pessoas começaram alguma coisa para que outras pudessem terminar. E a gente só vai se dar por conta disso, enfim, depois de algum tempo. E sim, o Brasil ocupando um espaço importante, sendo exemplo para outros países, para outros lugares, principalmente com relação ao povo, à fé, fazendo alianças, conexões, tendo um bom relacionamento, não só isso, mas sendo, assim, muito importante, tendo um papel de grande influência e importância, sim, com certeza, tá? Muita coisa sairá da gente. Muita coisa sairá da gente. Caramba. Mas isso virá sim, tá? Muito provavelmente nas próximas gerações, eu não vejo sendo agora. Não vejo. Com toda certeza, não são as opções que se apresentam agora, mas como eu falei, isso não diminui o mérito de ninguém. Pelo contrário, alguém precisa começar o trabalho, né? Muito provavelmente gerações aí depois da gente, né? É capaz que a gente não veja isso acontecendo? É, infelizmente, né? Mas você acredita em reencarnação? Então, provavelmente você estará aqui sim, não nesse corpo. Vamos ver aqui. Eu vou usar um método aqui de sim ou não, pra gente conseguir ter uma ideia mais ou menos de quando será isso, tá? Vamos ver. Quando irá surgir esse político que será enviado da espiritualidade pra gente? Em que década? Em que década que esse político irá surgir na nossa política? Em que década que ele será presidente? Esse político importante que irá mudar a história do nosso país. Ele aparecerá na década de 2030. Ele aparecerá na década de 2040. Ele aparecerá na década de 2050. De 2050 adiante, tá? 2050 adiante. Não é 30. 40. As coisas começam a mudar, dão um início, um pontapé inicial, mas começam a mudar mesmo. E essa pessoa já estará aqui em 2050, tá bom? É isso, óbvio e claro, tá? Então é isso, minhas joias, me dizem aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham
sobre esse assunto que vocês pensam. Um assunto que para mim tem muita importância e significado. Torço muito para o futuro, né? Não só do nosso país, como do planeta. Tenho certeza que a gente está caminhando para isso, de uma forma ou de outra, da forma que a gente achar melhor, né? Infelizmente, ou não. Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.